Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leles. Estamos aqui para mais uma aula de História para o 7º ano do Ensino Fundamental, beleza? É a nossa aula de número 2 do 2º bimestre, beleza? Então vamos lá, estamos estudando aqui a unidade número 3, beleza? Da apostila, então que vai da página, na aula de hoje, da página 8 até a página 11. Já está com a sua apostila em mãos? Não tá? Dá um pause no vídeo e vai buscar a sua. Eu já estou com a minha em mãos. Então vamos lá, começando. Na aula de hoje a gente vai começar aqui o mercantilismo nas colônias. Deixa eu explicar mais ou menos aqui esses dois conceitos. Eu já expliquei boa parte disso aqui já nas aulas anteriores, mas eu gosto sempre de revisar para não ficar nada mal compreendido, beleza? Se você já entende, pode adiantar o vídeo. Se não entende, preste atenção nessa explicação. Mercantilismo é uma prática adotada pelos estados nacionais, também expliquei sobre estados nacionais, que são os países que vão surgir, né, no final da Idade Média, que já é começo da Idade Moderna. França, Espanha, Inglaterra, Portugal, são estados nacionais, são países, tá? Para vocês entenderem melhor, são os países que serão governados por reis. E esses reis, querendo fortalecer os seus estados, querendo fortalecer a sua economia, eles vão praticar o mercantilismo. O que é o mercantilismo? Resumidamente, eu expliquei na aula anterior, mas resumindo, mercantilismo é quando um estado nacional, ou um rei, que é o chefe desse estado nacional, que eu expliquei no bimestre anterior, ele é legitimado, né? Ele é justificado, esse poder do rei, tanto por Deus, quanto por alguns filósofos também, filósofos que legitimavam o poder desse rei. Então esse rei vai tentar fortalecer o Estado. O que é fortalecer? É manter o Estado rico, manter o Estado armado, manter o Estado poderoso, porque o seu poder vem da riqueza que você tem. Não adianta você querer ser um Estado poderoso se o seu Estado é pobre. A mesma coisa é o Brasil atual. Se o Brasil estiver pobre, com a economia ruim, internacionalmente ninguém vai respeitar o Brasil. Então o Brasil precisa de uma economia forte, certo? Então o mercantilismo vai ser essa prática adotada por esses reis, que eu expliquei na aula anterior. Vamos lá, deixa eu resumir aqui as práticas que um rei deve fazer para manter o Estado forte. O metalismo é uma economia à base de metais nobres, como é o ouro, diamante, prata e por aí vai. A balança comercial tem que ser favorável. O que é? Exporta mais, importa menos. Vende mais, compra menos. Vendendo eu estou ganhando, importando, né? Comprando eu estou perdendo, porque eu tenho que comprar algo que eu não tenho. Aí eu acabo tendo que pagar para o outro país, gerando emprego no outro país. Então o que é o ideal? O ideal é você fazer no seu próprio país e vender para fora, porque você gera emprego no seu país, tá certo? Pensando nisso, alguns estados nacionais vão falar, peraí, se eu estou comprando do outro país, eu estou gerando emprego no outro país e não no meu. Não, então vamos criar no nosso. Então o que eu compro do outro país? Eu estou comprando videogame do outro país. Não, vamos criar o nosso videogame para gerar emprego aqui no nosso país. Aí você vai pegar nós vamos pegar o nosso videogame para vender no país do outro. Um exemplo básico. Vamos supor que o Brasil inventou um videogame bem legal. Aí a gente vai vender na Argentina. Aí pode ser que os argentinos pensem assim: não vamos comprar o seu videogame. A gente vai fechar aqui uma barreira para que o seu videogame não entre aqui. Aí o povo fala, mas a gente quer o videogame deles. Não, vamos criar o nosso próprio videogame. Não, mas mesmo assim eu quero o deles. Não, vocês não vão comprar. Isso é chamado de protecionismo, é quando a gente tenta proteger a nossa economia, para não comprar produto do outro. Muitas pessoas vão contra isso, a corrente de pensamento é chamada de liberalismo. Depois eu vou explicar isso mais para frente, mas só para vocês entenderem. Proteger a nossa economia é chamado de protecionismo. Como que você protege a sua economia? Legal, criando um produto melhor. Segundo, você pode colocar barreiras econômicas, que são tarifas. Então, o videogame do Brasil custa aqui no Brasil, um exemplo, tá? R$500. Só que na Argentina, o argentino fala assim, não, vamos colocar aí um monte de imposto em cima dele para que os argentinos não comprem. Então ele vai ser quase que o triplo do valor. Já para ninguém comprar, isso é chamado de protecionismo, são as barreiras alfandegárias, tá bom? Então, terceira característica é essa. Então vamos lá, resumindo, metalismo, que é o acúmulo de metais nobres, balança comercial favorável, que é exportar mais, importar menos, protecionismo alfandegário, que é proteger a nossa economia para não entrar produto de fora, e intervencionismo estatal. O mercantilismo, né, o rei absolutista no mercantilismo, ele intervém, né, o Estado intervém na economia, ele pode até ditar quem vai fazer o quê. Olha, você que está me assistindo aí, você vai produzir alface. E você, outra pessoa que está assistindo aí, enquanto o outro produz alface, você vai produzir couve. Não, mas eu não quero plantar couve, eu quero fazer mesa.
quero ser marceneiro, fazer mesa, mexer com madeira. Não, você não, porque quem mexe com madeira vai ser o João. Não, mas eu também quero. Não, porque senão vai ter concorrência. Vocês concorrendo, o preço cai muito. Não é legal. Não, mas eu quero concorrer. Não, mas você não pode concorrer. Entendeu o que o rei fazia? Isso é chamado de intervencionismo estatal. Tenta imaginar hoje, o presidente hoje fazendo isso. Falando pro seu pai o que ele tem que fazer. Falando pro padeiro, ó padeiro, fecha essa padaria aí e abre uma farmácia. Não, mas eu não sei mexer com farmácia. Não, mas você vai mexer com farmácia, porque já tem outra padaria. 2 padarias não pode. Vocês estão entendendo? Isso é intervencionismo estatal, tá bom? Então, resumindo, essas foram as aulas anteriores que eu já expliquei sobre mercantilismo. E colônia, o que é colônia? Para fortalecer os estados, que eu falei na aula passada, estou falando aqui, o rei vai Portugal, para fortalecer Portugal. Portugal é um país pequeno, ele não tem onde extrair recursos, matéria-prima, extrair minério, plantar cana para fazer açúcar, ele não tinha de onde fazer isso. Então como é que ele vai fazer para plantar cana de açúcar? Se Portugal é um país pequeno, não tem grandes terras, propriedades, latifúndios para ele plantar para Portugal, né, o rei de Portugal, mandar plantar cana de açúcar para fazer açúcar e exportar no mercado internacional. Como é que ele vai fazer? Vamos lá, tempo para pensar. Pensou? Certo. Quem respondeu colônia, tá certo, é isso mesmo. Ele precisa de uma colônia. No caso de Portugal, qual era a colônia de Portugal? Sim, o Brasil. Então o Brasil era a colônia de Portugal. Vamos lá, eu fiz um desenho aqui. Portugal era a metrópole e o Brasil era a colônia. Resumindo, de novo, Portugal era a metrópole, o Brasil era a colônia de Portugal. Então isso, né, o Brasil sendo colônia, ele fortalecia Portugal, porque aqui eles plantavam cana, aqui eles trouxeram as pessoas para serem escravizadas do continente africano. Isso rendeu grandes lucros para Portugal. Entendeu? Também era uma forma. Então, as colônias eram uma forma de também fortalecer o mercantilismo, né? Fortalecer os estados nacionais da Europa, tá bom? Vamos lá, só para resumir, o que a colônia faz? A colônia é como se fosse uma filial do país, é uma filial, como se fosse um braço do país. O país aqui, ó, a metrópole, é o cérebro, a colônia é como se fosse um braço desse cérebro, tá certo? Então, o Brasil podia decidir por si só? Até 1822 o Brasil era colônia. Em 1822 o Brasil proclama sua independência com Dom Pedro, no 7 de setembro, é outra história, mais pra frente a gente fala isso. Então, antes do Brasil proclamar sua independência, o Brasil poderia criar sua própria lei? O Brasil poderia decidir os seus próprios representantes? O Brasil poderia decidir seus próprios impostos? Exatamente, o Brasil não poderia. Então, o que o Brasil tinha que fazer? Seguir as decisões de Portugal, que era a metrópole, tá certo? Esse é o processo de colonização. Então, a metrópole decidia pela colônia e a colônia respeitava a metrópole. A colônia mandava produtos primários, mandava para a metrópole cana, ou mandava açúcar, mandava carne, não sei, mandava produtos primários que não eram industrializados, manufaturados. E a metrópole mandava para a colônia produtos manufaturados, depois produtos industrializados. Por exemplo, ferro. Quem produzia ferro? A colônia ou a metrópole? Portugal não era muito bom em produzir ferro, mas o que ele fazia? Ele comprava da Inglaterra e vendia para a colônia. Aí ele pegava da colônia o açúcar e vendia para a Inglaterra. Aí ele pegava da colônia do Brasil ouro, por exemplo, quando acharam ouro em Minas Gerais, e passava para a Inglaterra em troco de ferro que vendia para a colônia. Ou seja, Portugal era um intermediário, ganhava dos dois lados. Beleza? Vocês estão entendendo o que é o processo de colonização, né? Então, existem 2 tipos de colônia, que é a colônia de exploração e a colônia de povoamento. O Brasil foi colônia de exploração. Portugal explorou o Brasil, certo? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi uma colônia de povoamento. Os americanos, as pessoas que foram para os Estados Unidos, é assunto, a gente vai estudar isso depois, né, que é o processo de colonização norte-americana. Os ingleses que foram para lá foram fugindo, foram para lá para morar, não foram para lá tipo, a gente vai explorar para depois ir embora. Os portugueses que vieram para cá, eles vieram para explorar com essa ideia de que, não, se não der certo eu vou embora. Então, no caso do Brasil, exploração. No caso dos Estados Unidos, Austrália, colônia de povoamento. Esses países que foram povoados, hoje eles estão bem melhor do que os países que foram explorados. Pode pegar, em sua maioria, os colônias de, por exemplo, o Canadá também foi povoamento. Por quê? Porque as pessoas que vão morar, elas meio que se preocupam com o seu território. E também elas não foram exploradas, porque não tinham tantas riquezas, pelo menos que a metrópole sabia, né? Então meio que deixou, no caso dos Estados Unidos principalmente, eles à vontade para criar seu próprio governo, não foram explorados, diferente do Brasil,
que nós tivemos aí 388 anos de escravidão e isso tem sequelas gravemente até os dias de hoje. E não estou dizendo que os Estados Unidos não tenha, mas no nosso caso do Brasil, como a metrópole estava ali, ó, em cima, linha dura, a gente tem consequências cruéis até os dias de hoje. Espero ter sido compreendido aí. Mas continuando aqui. Essas colônias, no caso o Brasil e Portugal, o Brasil tinha um pacto colonial com Portugal. O Brasil não podia comercializar com outros lugares. O Brasil não podia comercializar na época com a Inglaterra diretamente. Não podia. Porque nós tínhamos um pacto colonial. Isso é importante lembrar também. O que é o pacto colonial? O Brasil só podia negociar com a metrópole. Eu estou falando Brasil aqui, mas você pode usar esse mesmo instrumento de análise para outros países que foram colonizados, como é o caso do México, que foi colonizado pela Espanha, no caso do Paraguai, que não existiam esses nomes assim como países atualmente, mas todas essas regiões eram colonizadas pela Espanha, tá bom? Mas vamos lá, continuando, agora vamos para a apostila. Acho que eu já expliquei tudo, já, né? Vamos para a apostila. Vocês vão abrir a apostila de vocês na página 9, começa o texto na página 9. Deixa eu abaixar um pouco a luz aqui. Página 9, certo? Aqui, ó. Então aqui nós temos um texto aqui embaixo, certo? Posso começar a leitura? Vocês estão prestando atenção? Vamos lá. A conquista e a exploração de colônias é um ponto essencial das ideias mercantilistas. Na realidade, porém, a colônia existe em função e para a metrópole, estando suas relações definidas através do chamado exclusivo colonial. O que é o exclusivo colonial? Só para explicar aqui, para introduzir já a questão. É a mesma coisa que o pacto colonial. O exclusivo colonial é a colônia só pode negociar com a metrópole pode com qualquer outra, mas cobra a colônia, tá certo? É mais ou menos isso. Voltando aqui, deixa eu iluminar um pouco mais para não ficar sombra. Vamos lá, voltando. A produção das colônias só é válida na medida em que possibilite lucros elevados aos comerciantes metropolitanos, detentores do monopólio sobre o comércio de importação e exportação das colônias. A atividade econômica das colônias deve ser complementar e jamais concorrente em relação às respectivas metrópoles. É o que eu acabei de falar. A colônia, ela só serve a metrópole, ela não pode concorrer com a metrópole. Por exemplo, a metrópole vende carvão. A colônia não pode vender carvão para outros países e concorrer com a metrópole. Pelo contrário, ela pode fornecer carvão para a metrópole e vender. Mas ela em si não pode vender para outros concorrendo com a própria metrópole. Certo? Por exemplo, hoje não. Hoje o Brasil pode concorrer com Portugal. O Brasil pode ser melhor que Portugal. Mas na época não podia. Certo? Vocês estão entendendo, né? Vamos lá, página 10. Virando a página aí. Mesmo texto, continuando. Após a leitura do trecho sobre o mercantilismo, reflita sobre a afirmação de Francisco Falcon. A afirmação do autor do Francisco Falcon abre aspas, a colônia existe em função e para a metrópole. A colônia existe em função e para a metrópole, certo? Então, a colônia serve a metrópole, é isso que ele está dizendo aqui. Então, imagine que você é um jovem nascido no século XVI. Então, você que está me assistindo aí, você nasceu no século XVI, em Lisboa, Portugal, beleza? E que desembarcou como colono nas terras descobertas da América, onde viveu por muitos anos. Então, você veio de Portugal, século XVI, e está aqui no Brasil, nas colônias, beleza? Você seria um cidadão português ou brasileiro? Essa é a pergunta. Aí o que você faz? Você pode responder, ó, tanto na apostila, tem um espacinho aqui embaixo, ó, tem esse espacinho aqui embaixo. Se você conseguir responder aqui com suas palavras, pode responder aqui mesmo. Se não, pode responder no seu caderno. Se você tem a letra grande ou escreve bastante, pode responder no seu caderno. Mas a princípio responde aqui. A pergunta é, você nasceu em Portugal, você nasceu na metrópole, aí você veio para o Brasil, no século XVI, não estamos em 2021. Nós estamos no século XVI. Aí você desembarcou na colônia, no Brasil. E aí, você é o quê? Você é brasileiro ou você é português? É isso que eu quero que vocês respondam. Aí você vai ter que falar o porquê. Não, eu me considero brasileiro, porque eu me desembarquei aqui, é aqui que eu vou viver longos anos, vou aprender o modo de vida do Brasil, a cultura do Brasil, a comida do Brasil, vou me relacionar com os indígenas, com os negros que foram escravizados aqui, vou aprender muita coisa com eles, então eu sou brasileiro. Essa pode ser uma resposta. Outra resposta,
Que também não tem certo e errado, isso é pessoal, tá bom? Você vai construir sua resposta do seu jeito. Então você pode falar, não, eu sou português, eu nasci em Portugal, eu não quero ser brasileiro, esse país aí, mais ou menos, esse país que é dominado por nós portugueses, que somos superiores a esses povos aí que vivem aí nesse país aí, mais ou menos. Não, eu sou português, eu tenho sangue europeu, entendeu? Então essa pode ser outra resposta também. Você pode negar a cultura do seu país colonizado, que é o que mais acontecia na época. Ninguém vai querer ser brasileiro, principalmente os que vieram de Portugal, tá certo? Brasileiro vai sobrar só para os indígenas, para os miscigenados. Miscigenado é quem misturou raça, tá? Quem misturou o indígena com o negro, com o português. Esses miscigenados vai sobrar a eles essa pecha aí de ser brasileiro, tá bom? Pause, tempo para responder. Soltou o pause, vamos lá. Agora a questão número 1 aqui de atividades, tá certo? Na página 10 eu tô, tá bom? Só para lembrar aí a apostila do segundo bimestre, tá, gente? Nós estamos aí na unidade 3 já, tá bom? Aqui, ó, vamos para questão atividade 1, certo? Na página 10. Vamos lá. Essa daqui é um pouco mais complexa, mas eu vou explicar para vocês aqui, vocês vão conseguir fazer de boa. Algumas das características do mercantilismo permaneceram, né? Então estão dizendo aqui que o mercantilismo está até hoje. Claro que não como era antigamente, mas muita coisa, as preocupações são atuais, tá bom? Passando por alterações pelo longo do tempo, mantendo sua essência como a variação do capitalismo. Por exemplo, na época do mercantilismo lá atrás, o ouro era o padrão de riqueza. Então o país tinha ouro, é rico, o país não tem ouro, é pobre, tá bom? Isto é, quanto mais ouro um país acumulasse, maior sua riqueza. O ouro continua sendo importante, mas a riqueza dos países em nossos dias é medida pela reserva cambial, pelas reservas cambiais, pelo dinheiro, né, pelo dólar, o real, o euro, beleza? A quantidade de moedas fortes armazenadas no país. Na atualidade, o dólar é a moeda mais forte e estável do mundo. As outras características do mercantilismo podem ser percebidas na atualidade, com variações importantes. Calma aí que a gente já vai para a pergunta. Então, hoje, o que é riqueza? Não é você ter um monte de ouro no seu país. Claro, se tiver ouro, você é rico. Mas hoje não dá para sair acumulando ouro como antigamente, porque é escasso o ouro. Falta, não tem ouro. Então, o que as pessoas fazem atualmente? Elas estocam dólar. Então, o Brasil quer ser um país poderoso, ele tem que comprar dólar. Ele tem que exportar para receber em dólar. Então, quanto mais dólar nós tivermos aqui no Brasil, a nossa economia fica forte e o real cresce o valor. E aí, claro que o dólar cai o valor. Quanto mais dólar a gente tiver aqui, o dólar cai. Então, o que seria interessante a gente fazer? Eu sou um rei absolutista atualmente. Vamos supor, se eu fosse o rei do Brasil. Eu ia tentar dar um jeito de investir em ciência para fazer um videogame muito bom, para a gente vender esse videogame e ganhar dólar. E guardar dólar. E comprar dólar do mundo inteiro e ter dólar aqui no Brasil. Porque quanto mais dólar, o dólar cai. E aí vai ficar igual ao real. Então, R$1, $1. Então, se a gente precisasse comprar alguma coisa de fora, o valor ia ser mais barato. Mas enquanto isso, mas por que vocês estão comprando perfume dos Estados Unidos? Ah, porque o perfume americano é muito bom. Não, vamos investir nas empresas nacionais para criar um perfume tão bom quanto o perfume de lá, para que ninguém queira comprar o de lá. Vocês estão entendendo? Então, isso seria mais ou menos o rei absolutista hoje, tá bom? Então vamos lá responder a perguntinha. Com a ajuda do professor, observe os elementos marcantes de nossa economia e identifique como se comportam as seguintes situações. Aí você vai responder aí, balança comercial. Atualmente, aí você vai colocar no Google, balança comercial do Brasil. E pega a notícia que aparecer aí pra você. Não sei quando é que você vai assistir essa aula, então pega a notícia que vai aparecer. Como é que tá a nossa balança comercial hoje? Ou quando você assistir o vídeo para colocar na sua apostila aí, tá bom? Respondeu? Vamos para B? Ou então dá um pause no vídeo para responder. Você vai colocar no Google, balança comercial do Brasil. E aí pega a notícia mais atual aí. Respondeu? Vamos para B. Então dá para responder, vai respondendo embaixo aí, na página 10, tá? Protecionismo alfandegário. O que eu falei? Protecionismo é quando o rei, ou no caso atual, o presidente, protege a sua economia. O que é proteger? Proteger é não deixar produto de fora entrar no Brasil. Ou se ele entra, ele tem que pagar impostos. Como é que está essa situação agora no Brasil? Eu vou exigir de vocês. Se você quiser pesquisar no Google, pode pesquisar no Google. Mas essa aqui dá para responder. Você acha que nós somos meio que proibidos a comprar um produto de fora? Não, você consegue comprar um videogame, você consegue comprar um celular, só que o grande problema é que o governo brasileiro, ele coloca, problema não, né? A grande questão aqui é que o governo coloca impostos. Isso ajuda a explicar o porquê que é caro você comprar um iPhone, o porquê que é caro você comprar, sei lá,
a Coca-Cola, que seja, não sei, produto que é de fora normalmente é mais caro. Ah, porque é melhor. Não, não é só por isso não. Claro que eles vão cobrar taxas por conta da marca, verdade. Mas também tem a questão de impostos, certo? Os impostos é uma forma de barrar o povo brasileiro de comprar produtos de fora. Porque se o povo brasileiro começar a comprar só produto de fora, o que acontece com a nossa balança comercial? Que é a questão A, lembra? Aí a nossa balança fica desfavorável. A gente começa a importar mais do que exportar. E isso faz mal para a nossa moeda. Porque aí o real, ou melhor, a moeda de fora começa a fortalecer e a nossa começa a enfraquecer. Tá bom? Então essa aí é a B. C. Intervencionismo estatal. Você que está me assistindo e vai responder a C, você sente que o governo intervém? Por exemplo, se hoje você quiser abrir uma padaria, você é proibido? Alguém pode chegar, não vai abrir padaria porque tem muita padaria no seu bairro. Não, vou abrir uma pizzaria. Não, pizzaria não, porque já tem 5 no seu bairro, você vai abrir a sexta, não é para abrir. Você se sente proibido de abrir esse estabelecimento comercial? Não, então não há tanto intervencionismo estatal nesse sentido. Claro que há em outras questões. Por exemplo, a Petrobras, até a gravação desse vídeo, ela é uma empresa de capital misto. Como é que a gente... O que é isso, capital misto? Ela é uma parte do governo e uma parte dos acionistas. Acionista pode ser até você ir lá e comprar ação. Ação quer dizer que você está comprando uma parte da Petrobras. Então, o Estado meio que intervém ainda nas decisões da Petrobras, porque ela é capital misto. Então, como o Estado é dono da maior parte, de 51% da empresa, então o governo brasileiro, o Estado, né, o país, o Brasil, decide sobre as decisões da Petrobras. Então, há intervencionismo estatal sim, só que não há aquele intervencionismo como era o rei absolutista, beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. É um meio termo, vamos dizer assim. Há intervencionismo em outras questões. O governo intervém em outras questões. Ele pode colocar impostos, ele pode tirar impostos dos livros, para vender mais livro, só que ele pode colocar muito imposto no cigarro para ficar muito caro e ninguém comprar. Só que aí há um problema, que pode ter o contrabando, mas isso é outra história, a gente não vai falar nisso agora. Vocês estão entendendo? Então, intervencionismo estatal? Tem. Mas não tem como era o mercantilismo. É isso que vocês devem entender aqui. Aí coloca na C com as suas palavras aí o que você entendeu melhor. D. Monopólio comercial. O que é monopólio comercial? É quando uma empresa monopoliza o segmento que ela atua. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos supor que só tivesse a Coca-Cola como refrigerante. Só tem a Coca-Cola. Não é propaganda, tô fazendo propaganda não. E a Coca-Cola, ela compra todas as outras empresas de refrigerante. Ela compra a Sprite, a Fanta, o Guaraná Taí, o Quat, a Água Cristal. E aí ela é dona de todas. Pessoal, mas isso aí acontece atualmente. Pois é, isso acontece atualmente. Então, isso é um monopólio comercial. Aí ela começa a criar uma série de dificuldades para as suas concorrentes, por exemplo, a Dolly. Então ela cria dificuldades, inclusive judiciais, para processos e etc., para os seus concorrentes. Isso é chamado de monopólio comercial. É correto falar que existe atualmente no Brasil? Por parte do governo, não. Quer dizer, corrijo. Por parte do governo, até há, porque o governo monopoliza a questão do petróleo no Brasil, de combustíveis, como eu acabei de falar, a Petrobras. Que mais? Já a questão de minérios, não, porque o governo privatizou a Vale do Rio Doce, que era uma empresa nacional brasileira. Então, há monopólio comercial em alguns segmentos? Fato. Que é o caso do petróleo. Mas há monopólio comercial do governo sobre outros segmentos, como refrigerante? Não, porque o monopólio que há é de uma empresa privada chamada Coca-Cola. Beleza? Uma empresa particular, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, só para terminar e responder a B e ajudar vocês, existe monopólio comercial? Ou então, fale sobre o monopólio comercial. Então, há monopólio comercial em alguns segmentos, é feito pelo governo, que monopoliza, por exemplo, Correios, né? Correio é do governo ainda, até a gravação desse vídeo. Monopoliza a questão do petróleo, ainda, tá? Ainda, pode ser que privatize amanhã ou depois, aí uma empresa vai passar a comercializar. Mas há questões que a própria iniciativa privada, as empresas particulares que não são do governo, que não são do Estado brasileiro, que também podem fazer monopólio, certo? Por exemplo, uma empresa de pizzaria pode comprar todas as outras do bairro. E isso aí passa a ser um monopólio comercial. Então não é só o governo que pode praticar monopólio. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Aí responde a página 10, dá um pause no vídeo, que a gente vai agora, eu vou explicar a página 11, tá bom? Vamos lá, página 11 agora.
O câmbio de moedas é uma prática muito antiga. Durante a Idade Média, com o desenvolvimento das novas práticas comerciais, houve uma intensificação das trocas de moedas. Naquele contexto, definia-se trocas de moedas pelo valor que cada moeda tinha em si, pois eram confeccionadas em ouro ou prata, principalmente. Em nossos dias, atualmente, o valor das moedas é definido pela sua cotação em mercados internacionais, regidos por uma lei de oferta e procura. Eu expliquei sobre isso. Quando uma moeda, todo mundo quer essa moeda, que é o caso do dólar, o valor sobe. Quando ninguém quer essa moeda, ninguém quer o real, o valor cai, então o real fica fraco, tá bom? Isso é a lei da oferta e da procura. Todos os dias, até várias vezes no dia, a cotação determina o valor de moedas como o nosso real ou dólar americano. Isso tem impacto direto sobre os contratos de comércio internacional. Assim, quando a cotação do dólar no Brasil pende para a desvalorização da moeda nacional, os produtos e as matérias-primas regidas pelo dólar se tornam mais caros. Compartilhe com os colegas seu entendimento dessa situação, traga exemplos conhecidos e responda. Então não vai dar para compartilhar com colegas, a não ser que você queira colocar nos comentários do YouTube, pode ficar à vontade, tá bom? A não ser que você queira conversar com os amigos que você tem contato no WhatsApp, então você que está à distância, online, o que você vai colocar aqui? Vamos lá, vamos para a pergunta agora. Quais os impactos dessa relação no custo de vida dos brasileiros e na economia brasileira? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo. O real estando em baixa e o dólar estando em alta, qual é a consequência disso? Até o momento da gravação desse vídeo, 2021, que eu estou gravando esse vídeo, temos uma consequência muito grave. Qual é a consequência? Por exemplo, o valor da carne pode subir. Por que sobe o valor da carne se o dólar estiver alto? Ah, pessoal, mas a gente não vai pagar carne com dólar. Então, deixa eu explicar para vocês. O cara que produz carne, o homem tem uma fazenda lá, sabe aquele homem que tem uma fazenda lá no interior? Então, aí ele tem um monte de gado, um monte de boi. Aí esse boi, ele mata o bichinho lá para vender a carne do boi. Só que aí ele tem a carne para vender aqui. Aí o americano vem e fala: Hey man, quanto que está a carne, o quilo da carne? Aí ele fala para o americano assim: o que? O quilo da carne? Quanto você paga? Aí o cara fala: eu te dou $10. Que para o americano $10 é pouco. 10 da moeda deles. Aí você fala: tá bom, toma. Aí ele, opa, a carne custa $10. Aí quando vem um brasileiro e fala: ei amigão, tudo bem? Tudo bem. Quanto é essa carne? Aí ele vai falar: peraí, quanto você paga? Aí o brasileiro vai falar: R$10. Ele fala: R$10? Peraí, mas o real, tá, um dólar tá R$5. Então se eu vender por 10, eu tô perdendo dinheiro. Porque se eu vender por R$10 aqui, e eu vender pro cara por $10 ali, com os $10, eu faço R$50. Então para mim compensar essa carne, eu tenho que vender pro brasileiro por R$50. Aí eu vou falar pro brasileiro: não compensa, porque eu estou vendendo para o americano por $10. Ou seja, eu estou vendendo para o americano por R$50. Então, para mim compensar para você, eu tenho que vender por R$50. Então, é R$50. Entendeu? Porque o preço das coisas sobem no Brasil, porque o dólar, ele acaba jogando o preço brasileiro para cima. Por isso que se o Brasil tem reserva, o governo brasileiro, o Estado Nacional Brasileiro, se ele tem reserva de dólar com ele, ele pode injetar na economia para tentar compensar esses preços. Certo? Ou até compensar a balança comercial aí de alguma certa forma. Entenderam, gente? Então, o dólar alto não compensa para nós, a não ser que você é um grande exportador. Se você vende alguma coisa em dólar, para você é maravilhoso, porque você vai ganhar em dólar, certo? Então, se você vende videogame para fora, se você vende soja, se você vende carne, se você vende laranja, você vai ganhar muito dinheiro. Por isso que nem todo mundo no Brasil é contra o dólar alto, porque eles vendem e ganham em dólar. Então, por exemplo, um jogador de futebol que joga nos Estados Unidos, ele vai receber em dólar. Então, para ele, o dólar alto é maravilhoso, porque ele ganha pouco lá. Aí, quando ele chega aqui no Brasil, o pouco dele é muito, porque multiplica por 5 no caso do Brasil. Então, vamos supor, você trabalhou nos Estados Unidos, aí você trabalhou lá limpando rua, aí você limpou rua e ganhou $1.000. Você vem pro Brasil com seus $1.000, ele vai virar R$5.000. Entenderam? Então tem gente que gosta do dólar alto, mas para o Brasil não vai fazer muito bem não, tá certo? Então é isso, a gente termina a aula de hoje, na página 11, certo? E aí a gente continua na aula que vem, na página 12, as grandes navegações e as descobertas ultramarinas. Mas antes de terminar essa aula, eu quero dar aquela dica básica, que é: depois de responder os exercícios, depois de participar da aula, deixa um comentário aí para ajudar a gente, dá um like no vídeo aí para manter o vídeo em alta, tá certo? E claro, não se esqueça de preencher o link que está na descrição do vídeo, que é o link de presença, é a lista de presença, é dali que eu vou tirar a participação dos alunos que estão participando
participando da aula. Então você vai assinalar lá seu nome, a sua escola, vai colocar um resuminho da aula, porque é dali que eu vou tirar a sua nota de participação lá no final do bimestre, porque a gente tem que dar nota, não é eu que escolhi isso, mas como é necessário, então eu vou tirar essa nota da participação de vocês, que é da lista de presença. Beleza? Ficou claro? Então dá um like no vídeo, deixa um comentário aí para ajudar a gente a impulsionar o canal e até uma forma da gente interagir, de eu saber como vocês estão gostando ou não gostando da aula, vocês estão participando, interagindo. Então deixa um comentário. Então para finalizar essa aula aqui é simplesmente isso. Então deixa o seu comentário, deixa o seu like. Quem ainda não é inscrito no canal pode se inscrever aí para ajudar, tá certo? Então qualquer dúvida pode mandar mensagem pro professor, pode mandar nos comentários também. Fiquem à vontade. Eu desejo uma boa semana para vocês. Ou se você estiver assistindo esse vídeo no final de semana, já nas quinta, sexta-feira, eu desejo um ótimo final de semana, um bom dia, se for de manhã, uma boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, porque eu estou fazendo aulas assíncronas, ou seja, você consegue assistir na hora que você achar melhor. Então, espero que vocês estejam gostando. Aquele abraço do professor Adriano Leres. Até a próxima. Valeu!